que fazer em meio à perseguição e ódio deste mundo? Jesus vem nos recordar no Evangelho de hoje que esse é um sinal distintivo característico de um cristão. Nós somos odiados pelo mundo por causa do nome de Jesus. Mas então, o que fazer? Filho, filha, seja muito bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus. Essa palavra que é resposta para mim e para você. Essa palavra que é uma orientação segura. Essa palavra que tem o poder de verdadeiramente nos curar e libertar. Eu sou a irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed, e é uma alegria estar aqui com você. Nesse caminho de encontro com Deus, nesse caminho com Deus, um caminho de transformação interior e exterior. Vamos ao Evangelho? Segundo São João, capítulo 15, versículos do 18 ao 21. Antes disso, verifica se você já está inscrito aqui no canal. Se não, clica neste botão abaixo do vídeo inscrever-se. Assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui e sempre que nós entrarmos aqui para rezar, para interceder, nós estaremos rezando por você, estaremos trazendo as suas intenções nas nossas orações. Acredite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus deixa muito claro o contexto, então, em que se dará o nosso testemunho, a nossa evangelização. É exatamente um contexto de perseguição, um contexto de ódio, por causa do nome de Jesus. Agora, o Senhor também nos traz uma palavra de consolo, porque Ele diz que haverão, sim, alguns que guardarão esta palavra. Haverão alguns que acolherão esta palavra do Senhor, como você que está aqui. Em meio a tantas perseguições, a tanto ódio, você está aqui para ouvir esta palavra, para acolher esta palavra no teu coração, disposto a viver esta palavra. E carregar você também o nome de Jesus e testemunhar, em meio às perseguições e ódio deste mundo, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Porque estamos certos de que esse é o único caminho possível. É o caminho que nos conduz à vida. É o caminho que é a vida. É este o caminho. E Jesus então nos alerta para que nós não nos espantemos, para que não nos surpreendamos diante deste ódio, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Assim como o catecismo diz a respeito da igreja, que ela seguirá o caminho do esposo, o caminho da crucificação, o caminho da traição, o caminho da negação, nós, como igreja, corpo místico de Cristo, seguiremos esse mesmo caminho. Mas com muita alegria, porque é uma passagem. Na verdade, nós estamos caminhando para a glória. Nós estamos caminhando para a ressurreição. Nós estamos caminhando, então, para esta plenitude. Por isso não devemos temer. Então, filho, filha, diante do ódio, diante das perseguições deste mundo, o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é: continue, avance, não pare, não tenha medo. Perdoe 70 vezes 7. Ame, inclusive os teus inimigos. Mas não retroceda no caminho. Não se deixe acovardar, não desanime. Continue, porque a perseguição é um sinal, a perseguição para aqueles que carregam o nome de Jesus é um sinal de que estamos no caminho certo. Certa vez eu escutei isso no grupo de oração de um dos coordenadores, ele dizia: enquanto estiverem falando mal de nós, enquanto houverem essas críticas, enquanto houver essa perseguição, nós podemos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Quando essas vozes se calarem, quando não houver mais nenhuma crítica, quando não houver nenhuma dificuldade no caminho de anúncio da palavra do Evangelho, aí sim que nós devemos nos
preocupar. Aí sim que nós devemos então nos inquietar, porque algo de errado está acontecendo. Entende? Então, é um sinal distintivo característico do cristão. Em meio a tantos consolos, porque o Senhor envia o Espírito Consolador. Ao consolo de saber que haverão aqueles que acolherão a palavra como eu acolho esta palavra, como você que acolhe e que busca viver esta palavra. Você que hoje enfrenta essas perseguições, talvez no ambiente de trabalho, quantas pessoas que partilham. Irmã Maria Raquel, comecei a ser tratado mal, comecei a ser destratado, porque eu levei a Bíblia e coloquei em cima da minha mesa, na minha sala de trabalho, porque eu levei uma imagem de Nossa Senhora e coloquei ali na minha mesa de trabalho, porque eu chego e chego com o meu terço rezando, e eu comecei a ser excluído, comecei a ser maltratado. Filho, é por causa do nome de Jesus. O mundo odeia o Senhor. E Jesus está dizendo isso hoje para você. Eu vos escolhi e apartei do mundo. Você não pertence a este mundo. Vós não sois do mundo. Eu te escolhi e eu te apartei deste mundo. Quantas vezes as perseguições acontecem dentro da própria casa? Porque você teve uma experiência real, uma experiência com o Senhor, e isso mudou a sua vida e aqueles que estão mais próximos não aceitam. E Jesus está dizendo hoje para você, continue, ame, reze e continue. Talvez a perseguição se dê até mesmo ali dentro da igreja, muitas vezes. Jesus está dizendo, continue, avance, amando os seus inimigos, rezando e se sacrificando por eles. Continue, porque o cristão é testemunha da cruz, pelo amor que consagra aos irmãos e pelo ódio que sofre do mundo. Coloca aqui hoje nos comentários, eu sou testemunha da cruz. Eu sou testemunha da cruz. O missal vai dizer, não se poderia confiar num discípulo que buscasse o aplauso, a simpatia do mundo. Não. Não. Não se pode confiar. Porque o ódio do mundo é inseparável da sua condição de discípulo do Senhor. O mundo vos odeia, mas Deus te ama e te escolheu. Jamais esqueça disso. Recomendemo-nos a Santíssima Virgem Maria e olha, rezamos essas 3 Ave Marias também por cada pessoa que agora com quem você está compartilhando esta palavra. Quantas pessoas que estão exatamente em meio a esta perseguição, este ódio e não sabem o que fazer. Não entendem, não compreendem que esse é um distintivo da sua condição de cristão e por vezes pensam em retroceder. Então compartilhe esta palavra e diga, Jesus hoje está dizendo exatamente isso para você. Continue, não tenha medo. Coragem, porque Ele, o Senhor, venceu o mundo. Não desanime. Compartilhe hoje com pelo menos 5 pessoas. Envie nos seus grupos do WhatsApp, na sua lista de transmissão da Palavra de Deus. Coloca esse link nos seus status, nos seus stories, para que muitos hoje possam receber e acolher esta palavra. Porque no meio da perseguição e do ódio, o Senhor vai dizer, haverão aqueles que guardarão esta palavra. E serão então salvos, curados e libertos por ela, restaurados, renovados pela força que há na palavra de Deus. Se você crê nisso, não fica parado não, compartilha, evangeliza. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você, o seu dia e até amanhã, na meditação diária da Palavra de Deus. O que pode transformar a sua vida? E você, talvez de um impulso, já responda: Jesus. Jesus pode transformar a minha vida. É verdade. Jesus pode realizar todas as coisas. Mas existe aqui algo que é imprescindível para que, de fato, a sua vida seja transformada por Jesus. E enquanto você não compreender isso aqui, as coisas não acontecerão. A transformação não acontecerá. E pode ser que continuemos a responsabilizar Deus pela falta de transformação, pela falta de mudança. Por isso, fique comigo até o final desta meditação, porque hoje você vai aprender que muito mais do que o chamado de Jesus, tem outra coisa que é preciso acontecer para que a transformação aconteça. Preste atenção nesta palavra. Filho, filha, seja muito bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus, neste sábado. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e, como você sabe, é sempre uma alegria enorme estar aqui com você para juntos meditarmos a Palavra de Deus, para encontrarmos o Senhor, que se manifesta, que vem a nós através da sua palavra. E antes de proclamar esta palavra tão poderosa sobre a sua vida, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Clica nesse botãozinho que está abaixo desse vídeo, inscrever-se, depois clica no sininho e aperta aí em todas, para que você seja notificado sempre que nós entrarmos aqui em oração, para a meditação da palavra e, claro, para que o seu nome, uma vez registrado aqui pelo YouTube, também esteja na nossa lista de intenção, nas nossas orações diárias. Vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira lição que eu quero hoje ressaltar deste Evangelho, o primeiro ensinamento que o Senhor nos traz aqui, eu queria que você anotasse isso no seu diário espiritual, no seu caderno de oração, na sua Léxio Divina de hoje. Nós não temos que mudar para ir ao encontro de Jesus. Presta bem atenção nisso aqui. Você não tem que mudar para ir ao encontro do Senhor. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão esperando uma mudança para poder começar a rezar, para poder começar, a ir à igreja. Não, você não tem que mudar para ir ao encontro do Senhor. Porque, na verdade, quando você encontra o Senhor, é que então as coisas mudam. Entende? Porque a própria palavra vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nada acontece. Nada acontece. Então,
Tem pessoas que estão retardando este processo de mudança na sua vida porque elas estão raciocinando de maneira equivocada. Você conhece alguém que talvez esteja exatamente pensando assim: no dia que eu mudar, eu vou na igreja. No dia que eu mudar, eu vou rezar o terço. No dia que eu mudar, eu vou ao encontro do Senhor. Não, filho, pode ser que essa mudança então nunca aconteça. Porque na verdade é quando você encontra o Senhor que a mudança acontece. Vai ao encontro do Senhor do jeito que você está agora, vai. E a mudança vai acontecer a partir então deste encontro, entende? É o contrário. Não é mudar para encontrar, mas encontrar para mudar. Isso aqui já é uma orientação de ouro. Isso aqui já é algo que quantas pessoas ignoram isso aqui, por isso não colhem essa mudança. É preciso ir ao encontro de Jesus. Agora, é também verdade que quantos encontraram o Senhor? Quantos estiveram com Ele? Nós estamos aqui, os fariseus estavam lá com Jesus. Os mestres da lei. Mas esses homens viveram a transformação do coração? Não. Então, não basta encontrar Jesus, porque é preciso dar um segundo passo. É exatamente o que hoje nós encontramos aqui no Evangelho. Levi, ele deu este segundo passo. Jesus o chamou, você escutou? Jesus disse: Levi, segue-me. Foi no chamado que a vida de Levi foi transformada? Não. Muitos foram chamados. A palavra diz isso, não é? Muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque poucos responderam. A diferença aqui é porque Levi respondeu ao chamado do Senhor. Não é o chamado de Deus exatamente que nos traz essa felicidade, mas a felicidade acontece na sua resposta. É aquilo que São João da Cruz vai dizer: Deus se dá todo, a quem todo se dá a Ele. Se você se dá um pouquinho ao Senhor, você só vai conseguir se abastecer um pouquinho de Deus. Se você se dá muito ao Senhor, você vai conseguir se abastecer muito de Deus. Mas se você se dá totalmente a Deus, você vai se abastecer totalmente dele. Nossa Senhora é feliz, é bem-aventurada, exatamente por causa do seu Fiat, porque ela disse sim ao Senhor. Muitas vezes nós estamos correndo o risco de braços cruzados, esperarmos que Deus venha e nos faça feliz. Só que o agir de Deus espera a nossa resposta. Gente, olha como isso aqui é importante. Porque é comum encontrar pessoas dizendo assim: Irmã Maria Raquel, eu estou esperando em Deus. Né? E isso é muito... isso está correto, esperando em Deus. O que muitas vezes a gente não sabe é que Deus está esperando por você. Deus está esperando a sua resposta. Deus está esperando que você se decida, como Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Então, muitas vezes, a graça que está ali, como que numa nuvem, a graça que Deus já prodigalizou, mas a gente ainda não acolheu porque ainda não houve uma resposta. Então, aqui está o que pode verdadeiramente transformar a minha vida. É a resposta que você dá ao Senhor. Sim, Deus te chamou. Sim, Deus tem uma vontade a teu respeito. Sim, Deus tem um plano para você. Sim, Deus tem um projeto maravilhoso de vida para você. Mas isso por si só não te faz feliz. Ora, nas próprias relações humanas nós podemos perceber isso. Um pai e uma mãe desenha ali um projeto maravilhoso para o filho, coloca numa melhor escola, atende ali as necessidades. Mas isso é suficiente para que aquele filho vença na vida? Não. Quantos que jogam isso tudo fora? Quantos que jogam essa oportunidade fora? Porque o que é que vai fazer a diferença é quando este filho abraça. Quando esse filho abraça a oportunidade, quando esse filho faz valer a pena o suor, o trabalho dos seus pais. Quando este filho acolhe e responde a este amor dos seus pais, a confiança, ao zelo. Então, a nossa relação com Deus Pai
numa analogia, numa comparação, não é? Se dá de maneira semelhante. É a sua resposta. Está entendendo? Então, são 2 ensinamentos de ouro aqui. Não é preciso 2 coisas que hoje você anota no seu diário espiritual e leva isso para a tua vida. Em cada situação do seu dia, espera aí, eu não tenho que mudar para o encontro do Senhor. Eu vou ao encontro do Senhor e a transformação acontece aí. Mas é preciso o segundo passo, ir ao encontro do Senhor e tomar uma decisão diante do chamado que Ele me faz. Não basta o chamado de Deus para me fazer feliz. É preciso responder a este chamado. O que Deus está te pedindo hoje? É a sua presença no rosário da madrugada ali com o Instituto Hesed. Eu estou todos os dias com você, às 4 horas da madrugada. E tem sido uma experiência incrível. Qual o chamado que Deus te faz hoje? Para que você vá até aquela pessoa e libere e dê o seu perdão. Para que você vá até aquela pessoa e peça perdão. Qual o chamado que Deus te faz hoje? Que você envie aquela mensagem para aquela pessoa que há tanto tempo você não procura, na verdade que você eliminou da sua vida. Qual o chamado que Deus te faz hoje? Que você honre a dívida, aquela dívida que você tem, que você ainda não honrou. Qual o chamado que Deus te faz hoje? Que você busque o confessionário, que você busque a confissão. Neste sábado, que você reúna a sua família. Que você, ao invés de pensar em você, você possa, enquanto comunidade, enquanto família, pensar no bem de todos, estar com todos. Ainda que você tenha que sacrificar a sua vontade, talvez de ficar em casa descansando, mas não, leve a sua família, faça um programa com a sua família. Qual o chamado que Deus te faz? E Deus nos chama a todo instante, porque a graça está continuamente batendo a porta do nosso coração. Entendamos isso de uma vez por todas, é na resposta a Deus que a felicidade acontece, que a graça acontece. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Eu estou falando de maneira especial com você que muitas vezes disse assim, estou esperando em Deus. Hoje eu quero te dizer, e Deus está esperando por você. Que você abra a portinha deste teu coração maravilhoso e permita que a graça de Deus entre e transforme a tua vida, a tua história, a tua família, os teus dias. Amém. Obrigada, Senhor, por este ensinamento. Obrigada, Senhor, por esta palavra. E olha que bonito. Levi encontra o Senhor do jeito que ele está. Responde ao chamado que Deus lhe faz. E a transformação acontece na sua vida. O Missal vai dizer isso aqui, gente. Olha que bonito. Aquele que um dia se sentara no banco de uma coletoria de imposto. Hoje, senta-se no outro banco, agora para escrever o primeiro evangelho. Levi, Mateus, o evangelista, o apóstolo do Senhor, aquele que sentou-se como um pecador público, como ele era conhecido, naquela época, os coletores, os cobradores de impostos. Levanta-se, então, como discípulo, como apóstolo do Senhor. Olha o poder de Deus para transformar toda a realidade. Talvez hoje aqui eu esteja falando com um alcoólatra, com um dependente químico, com alguém viciado em compras, com alguém obstinado, com alguém preso pelas algemas do seu pecado. Mas eu creio que pelo poder e a força que há nesta palavra de Deus, e mediante a sua abertura de coração, quantos que estão numa vida, que estão numa escuridão, mas que pela força e poder da palavra estão levantando-se e suas vidas estão sendo transformadas agora, das trevas para a luz. Eu creio no poder desta palavra e eu acredito que você está abrindo a porta do teu coração e a graça de Deus está acontecendo agora. O perdão está acontecendo neste coração, a libertação, a cura, a conversão.
porque para Deus nada é impossível. Quantas pessoas você conhece que hoje precisam ouvir esta palavra? Quantas pessoas? Então, não barre a graça de Deus, espalhe, envie para estas pessoas e diga, olha, uma palavra poderosa, uma palavra transformadora. Eu me lembrei de você. E Deus vai tocar, e Deus vai transformar. Quantas pessoas que estão cabisbaixas, quantas pessoas talvez entristecidas, mas essa palavra é uma luz, essa palavra traz esperança. Que a esperança que brota no meu e no teu coração a partir desta palavra possa brilhar no coração desta pessoa com quem agora você compartilha. A esperança. E a esperança em Deus jamais decepciona, como diz São Paulo. Recomendemo-nos com muita fé à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você, a sua família, o seu dia, os seus empreendimentos, tudo aquilo que você tocar. E até amanhã, na meditação diária da Palavra de Deus.